Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema raiz quadrada e raiz cúbica. Antes da gente começar a resolver os exemplos, eu gostaria apenas de relembrar alguns conceitos da parte de raiz. Então, toda vez que a gente tem um número elevado a um número dentro de uma raiz, significa a mesma coisa que a gente escrever esse número com esse expoente. Então, toda vez assim a gente tem um número x elevado a a dentro de uma raiz b, equivale a gente falar que é um número elevado a sobre b. Vamos fazer um exemplo disso em números para ficar mais fácil. Vamos dizer que a gente tem uma raiz cúbica de 5 elevado a 2. É a mesma coisa que a gente escrever, que é 5 elevado a 2 terços. Um outro exemplo, uma raiz quadrada de 5 elevado a 2. É a mesma coisa que a gente escrever 5 elevado a 2 sobre 2. Como 2 sobre 2 é 1, isso equivale a gente falar que é 5, que o número é 5. Um outro conceito, quando a gente tem dois números, uma raiz de dois números multiplicando, a gente pode separar em duas raízes. Vamos fazer um exemplo com números também. Vamos dizer que a gente tem uma raiz quadrada de 2 vezes 3. Isso é a mesma coisa que a gente escrever raiz de 2 vezes raiz de 3. São conceitos que a gente vai precisar para resolver os exercícios mais à frente. Para resolver exercícios de raiz também, a gente vai precisar relembrar o conceito de fatoração. O que é isso? É a gente decompor um número aos seus menores, uma multiplicação dos seus menores números primos. Então vamos usar o exemplo aqui do número 100. Então o 100, ele é divisível por qual número primo? O menor possível. Vai ser divisível por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 também vai ser divisível por 2. Vai dar 25. 25 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Também não. E vai ser divisível por 5. Vai dar 5. 5 também vai ser divisível por 5. Vai dar 1. Então, a gente pode escrever 100 dessa forma aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Se eu tenho um número multiplicando por ele mesmo, duas vezes eu posso dizer que isso é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos fazer um outro exemplo, com o número 16. 16 vai dar por 2, vai dar 8. 8 vai dar por 2, vai dar 4. 4 dá por 2, 2. Dá por 2, vai dar 1. Ou seja, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então eu posso dizer que esse número 2 elevado à quarta. Relembrando isso, vamos para os nossos exemplos. Raiz quadrada, primeiro exemplo, raiz quadrada de 4. Só relembrando, quando uma raiz não tem nenhum número, é a mesma coisa que a gente falar que tem um número 2 dentro da raiz. Como que a gente resolve isso? Então, se você for lá na calculadora e bater a raiz quadrada de 4, a gente vai saber que o resultado vai ser 2. Mas como que a gente chega nesse resultado? A gente usa o conceito de fatoração. Então, vamos fatorar o 4. 4 vai dar por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, é a mesma coisa que a gente escrever 2 ao quadrado. Então, vamos substituir 4 por 2 ao quadrado dentro da raiz. Então, a gente tem a raiz de 2 ao quadrado. Como eu falei, não tem nada, a mesma coisa que a gente colocar 2. Então a gente vai usar aquela primeira propriedade que a gente viu. Isso equivale a dizer que é 2 elevado a 2 sobre 2. Como 2 sobre 2 é 1, então a mesma coisa que dizer 2 elevado a 1, que por sua vez é 2. Assim a gente chega no resultado que a raiz quadrada de 4 é 2. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 9. Mesma coisa, vamos fatorar o 9.
9 não dá por 2, vai dar por 3. Vai dar 3. 3 vai dar 1. Então, a mesma coisa que a gente escrever 3 ao quadrado. Substituindo na raiz também. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui a gente coloca 2, mesma coisa que a gente escrever 3 elevado a 2 sobre 2. Que é 3 elevado a 1, que por sua vez é 3. Próximo exemplo, raiz cúbica de 8. Vamos fatorar o 8 também. 8 dá por 2, vai dar 4. Dá por 2, vai dar 2. Dá por 2, vai dar 1. Então, são 2 multiplicado 3 vezes, mesma coisa que a gente escrever 2 elevado ao cubo. Jogando dentro da raiz, 2 elevado ao cubo. Usando a propriedade, 2 elevado a 3 sobre 3, que é 2 elevado a 1, que por sua vez é 2. Então a gente pode dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 64, mesma coisa. 64, vamos fatorar. 2 vai dar 32, 2 vai dar 16, 2 vai dar 8, 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então a gente tem o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Isso a gente pode separar em 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Substituindo dentro da raiz. A gente tem raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Usando a outra propriedade que a gente viu lá atrás. A gente pode escrever que isso é raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Isso é 2 elevado a 3 sobre 3 vezes 2 elevado a 3 sobre 3. Que é a mesma coisa que a gente falar 2 vezes 2, que vai ser 4. Logo, a raiz cúbica de 64 vai ser 4. Último exemplo. Raiz cúbica de 27. Fatorando o 27. Dá por 3, vai dar 9. Dá por 3, vai dar 3. Dá por 3, vai dar 1. 3 vezes, a gente vai escrever 3 elevado ao cubo. Substituindo na raiz, raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Usando a propriedade, 3 elevado a 3 sobre 3. Que isso é 3 elevado a 1, por sua vez, é 3. Logo, a raiz cúbica de 27 é 3. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque aí nos comentários.